A história começa com uma mulher chamada June, que mora numa casa de madeira no meio de uma floresta. Depois de ter um pesadelo, ela faz uma prece pedindo que a madeira proteja sua família do grande mal e só então tem coragem de abrir a porta da frente. June percorre a varanda com passos lentos e desce alguns degraus para inspecionar a grama. Nesse momento, o som dos insetos começa a se transformar num gemido e uma aparição medonha surge bem ao lado da escada. A coisa estica o braço, mas não consegue tocar June nem ultrapassar os limites da casa. Voltando para dentro, ela sobe as escadas para acordar os filhos Samuel e Nolan. Ela avisa que faltam 10 minutos para o café da manhã. O único que já está desperto é o cachorro deles, Koda. Mas Samuel logo sai da cama e alerta o irmão de que agora só faltam 9 minutos. Quando Nolan levanta, vemos que ele usa uma tornozeleira cheia de guizos como uma espécie de alarme improvisado. Conforme os meninos começam o dia, descobrimos que os dois sempre viveram sob a ameaça do grande mal, uma entidade perversa que pode tomar qualquer forma para enganar sua vítima. June faz o que pode para proteger os filhos do temível contato, pois um simples toque é o suficiente para a contaminação irreversível. A casa é o único lugar seguro, o que torna a vida dos três limitada, e a comida muito escassa. À tarde, eles se preparam para a caça, tomando todas as precauções necessárias. 3 cordas atadas à base da casa são o truque para manter a família sob proteção mesmo do lado de fora. Com um apito artesanal pendurado no pescoço, cada um dos 3 pega a ponta de sua corda e faz uma prece antes de amarrá-la ao redor do corpo. A última parte do ritual é quando os meninos repetem o mantra: "Nunca se desprenda". Então os 3 começam a se afastar em direções diferentes à procura de qualquer coisa comestível. Não demora muito antes que o grande mal venha atormentar June na forma de um homem mais velho, mas ela continua firme e sem dar nenhuma brecha. Algo que ela sempre ensinou aos filhos é que o mundo já era ruim antes do grande mal, e foi isso que abriu as portas para ele. A mãe de June foi uma das primeiras a perceber a verdade, embora ninguém acreditasse nela além do marido. Foi ele quem construiu a casa de madeira onde a família pôde viver em segurança até agora. Não podendo se dar ao luxo de escolher o que vai para o prato, os meninos se alegram ao encontrar répteis e Samuel até come um pequeno sapo ainda vivo. Nolan escala uma árvore até um ninho de pássaro, mas só encontra cascas vazias. Depois que ele desce, seus olhos brilham ao ver um ovo no chão, ainda inteiro. Ele corre para apanhá-lo, mas um tronco o segura. Nolan chegou ao limite da corda e não consegue dar nem mais um passo. Inconformado, ele puxa com toda a força, sem ganhar quase nenhum terreno. Quando seu irmão se aproxima, em silêncio, Nolan está desamarrando a corda. Samuel fica indignado com a atitude e ameaça usar o apito para alertar a mãe. Nolan jura que não tinha intenção de se desprender e só queria afrouxar o nó para alcançar o ovo. Ainda bravo, Samuel diz que ele deveria ter chamado a mãe, pois ela sabe alongar a corda unindo alguns pedaços extras. Ele também lembra que o ovo pode ser só mais um truque do grande mal. Os dois continuam andando pela mata, com Samuel alguns passos mais à frente. Ele diz que é o mais sábio dos dois por ser o mais velho, mas Nolan retruca que a diferença entre eles é de no máximo 3 minutos. Fazendo piadas, os dois já estão quase de bom humor de novo quando Nolan escuta a frase "ela me ama mais". Ele não acha graça nenhuma e imediatamente pergunta o que o irmão quis dizer. Samuel olha para trás com uma expressão confusa e jura que não disse nada. Nolan fica um pouco em dúvida, mas a mágoa vence e ele pisa na corda do irmão. Infelizmente, o tombo é muito mais severo do que o esperado e o tranco é tão forte que a corda se desprende do menino. Rolando ladeira abaixo, Samuel acaba quebrando o pé. Já arrependido, Nolan começa a soprar o apito freneticamente. June está esfolando a janta quando escuta o temido som e sai em disparada. No barranco, Samuel até esquece da dor quando percebe que a corda ficou para trás. Um som sibilante começa a vir do emaranhado de árvores retorcidas que está bem na frente dele. O menino tapa os ouvidos e fecha os olhos, fazendo o possível para bloquear a entrada do inimigo. Não conseguindo chegar até o irmão, Nolan decide se soltar também. Sua mãe está enfrentando o mesmo dilema ao atingir o limite da própria corda. Assim que ela se solta, uma mulher de cabelos brancos sai de dentro do mato fazendo caretas. June agarra os filhos e amarra um pedaço da corda ao redor dos 3. A idosa está agachada bem atrás dela e os meninos percebem que a mãe está vendo o grande mal. Ela pergunta várias vezes se algum dos dois foi tocado e eles garantem que não. Mas quando Nolan pergunta o que ela está vendo, ela não diz nada. Koda está esperando na varanda quando a família retorna. Assim que cruzam a porta, June joga os meninos no chão em cima de uma ilustração em relevo. Com uma faca na mão, ela exige que eles toquem o desenho e digam uma prece em voz alta, pois é o único meio de verificar se foram contaminados. Finalmente convencida, June guarda a faca e carrega Samuel até o sofá. Nolan começa a explicar o que houve, mas a mãe não quer ouvir suas desculpas. Ela cuida da fratura de Samuel como pode e então ele repete a pergunta de Nolan, querendo saber o que ela viu na mata. June diz que aquela idosa é sua mãe e que o grande mal sempre faz essas coisas para abalar as pessoas.
Mais tarde, ela cozinha os répteis que os três caçaram à tarde. Como a expedição foi encurtada pelo incidente, o prato de June fica quase vazio e mesmo assim o resto mal dá para dividir pelos dois. Enquanto eles comem com gosto, ela começa a contar sobre um outro incidente que aconteceu há muito tempo. Ela diz que o grande mal apareceu sob a forma de uma garotinha em apuros, poucos metros fora do raio da corda. A menina estava com um pé preso e chorava, implorando que alguém a ajudasse. Todo dia, June voltava ao mesmo lugar e a garotinha ainda estava lá, cada vez mais fraca e doente. O grande mal queria que ela ficasse em dúvida e tivesse pena da criança, baixando a guarda para socorrê-la. Sem explicar que fim levou a menina, June lembra o perigo que os três correram hoje mais cedo e faz os meninos repetirem o mantra: nunca se desprenda. No dia seguinte, os meninos passam por mais uma etapa da purificação. Um por vez, eles ficam trancados no porão com a tarefa de deixar a imaginação correr solta. Nolan fica uma hora lá embaixo e diz que viu a casa sendo engolida pela escuridão junto com a família. Só quando ele se concentrou no amor materno é que sentiu a escuridão indo embora. June pede que ele olhe ao redor e seja grato por tudo o que tem. À noite, os irmãos desenham em páginas de livros, já que não há cadernos novos. Brincando de faz de conta, eles imaginam que têm asas e são livres para voar. Antes de dormir, Nolan pergunta se o irmão viu alguma coisa na floresta quando a corda se soltou. Isso nunca tinha acontecido antes e é um pouco estranho que nenhum dos dois tenha visto nada. Com uma fé inabalável, Samuel diz que eles só tiveram sorte e por isso o grande mal não conseguiu pegá-los. Então Nolan toca num assunto pior ainda, mencionando o pai e os avós. Todos foram tocados pelo grande mal em algum momento e June teve que sacrificá-los para proteger os filhos. Nolan se pergunta o que ela teria feito no dia anterior se eles também tivessem sido tocados. Samuel não gosta desse tipo de conversa e diz que a mãe nunca mentiu para eles. Enquanto isso, June está na varanda afiando uma faca quando ouve uma voz de homem chamando seu nome. É o fantasma de seu marido acompanhando seus passos do lado de fora e tentando provocá-la. Ele a acusa de ter fugido de casa, mentindo para os filhos sobre como o casamento terminou. June não gosta de ser chamada pelo próprio nome e diz que ela é uma pessoa diferente agora. O marido continua com a provocação, sempre fora da casa, sem conseguir entrar. Ele garante que mais cedo ou mais tarde ela vai acabar se desprendendo e então o grande mal vai virá-la contra os próprios filhos. Algum tempo depois, Nolan está ajudando a mãe com a horta quando ela percebe seu olhar curioso. June tem uma tatuagem de serpente nas costas, e o menino pergunta como ela fez aquilo se o grande mal tinha destruído todas as cidades. Ela explica que foi antes, quando ela era tão desconfiada quanto ele e não acreditava nas histórias da mãe. O período em que ela morou na cidade foi logo antes do fim do mundo, e ela teve sorte de conseguir voltar para essa casa a tempo. Depois disso, todos foram afetados pelo grande mal e se viram forçados a atentar uns contra os outros. Vendo a mãe um pouco mais aberta ao diálogo, Nolan arrisca mais uma pergunta, querendo saber se é possível que haja outras casas como essa. Ele diz que ficaria feliz se soubesse que eles não estão sós, mas a mãe nega a possibilidade categoricamente. Só sobraram os três no mundo todo e isso tem que bastar. O tempo passa e a situação da família fica muito pior quando um inverno rigoroso afugenta os animais da floresta. O estoque de comida vai diminuindo até ficar quase vazio e as refeições vão ficando cada vez menores. Uma das poucas opções de lazer é o antigo toca-discos à manivela e seu uso só é permitido uma vez por mês na noite de lua nova. Vendo os meninos tão contentes, June até tenta entrar no clima, mas não consegue tirar da cabeça a ameaça da fome. Mais tarde, seu banho é interrompido por um susto. Ela não tinha percebido que Nolan entrou no banheiro e agora o menino está ali em pé sem se mexer. Sabendo que esse é mais um episódio de sonambulismo, ela leva o filho até a cama e coloca os guizos de volta em sua perna. No dia seguinte, ela vai caçar sozinha, unindo as 3 cordas para aumentar o alcance. Mirando num corvo, ela percebe que a ave está bicando alguma coisa e se enche de horror ao ver o grande mal sob a forma de Nolan. Nenhum outro animal aparece depois do corvo e ela é obrigada a fritar cascas de árvores para alimentar os meninos. Como a corda maior não adiantou muito, os dois voltam a acompanhá-la durante as tardes, ajudando a descascar as árvores. É isso que Nolan está fazendo quando um vulto passa por ele de repente. O menino se assusta e olha ao redor, percebendo que ainda está com o guizo no pé. Então sua corda começa a ser puxada e Nolan é arrastado pela mata até um poço. Acordando assustado, ele vê que foi tudo um sonho. Porém agora ele está fora da casa e sem a corda. Alguma coisa está se movendo entre os arbustos vindo em sua direção. Ele fica mais tranquilo ao ver que é só o cachorro e é então que sua mãe o agarra de repente. No quarto, Samuel se desespera ao ver a cama vazia e desce correndo. Nolan está de novo passando pelo ritual de purificação. Dessa vez, a mãe o obriga a repetir o mantra várias vezes antes de trancá-lo no porão, ainda tremendo de pavor. Na noite seguinte, Nolan diz ao irmão que eles precisam procurar comida em outro lugar.
Os dois conhecem a floresta o suficiente para escapar do grande mal e depois podem trazer para a mãe tudo o que acharem. Samuel pede que ele fale mais baixo, obviamente com medo da mãe. Vemos que ela realmente está ouvindo a conversa e bem quando Nolan diz que não precisa mais da corda. Samuel rejeita o plano, lembrando que June sempre sabe o que é melhor, mas Nolan diz que não tem mais certeza disso. No dia seguinte, June vasculha um baú antigo e acha sua câmera Polaroid. Ela explica aos filhos o que é uma fotografia, mostrando alguns da época em que a vida era normal. Na câmera resta apenas uma única foto e ela diz que está aguardando para um momento especial. Porém, ela diz que não sabe se esse momento virá, pois o inverno está longe de acabar e as chances de sobrevivência são muito poucas. Quando os meninos parecem assustados o suficiente, ela diz que ainda há uma forma de resistir, por mais terrível que pareça. A última opção é o cachorro, cuja carne pode alimentá-los por mais de um mês. Uma das fotos mostra que Coda está com a família desde que os meninos eram muito pequenos. Por mais que isso aumente o horror da decisão, também significa que ele não vai durar muito de qualquer forma, ainda mais sem ter o que comer. A ideia é devastadora para Nolan e ele reage com agressividade, despejando todas suas dúvidas de uma vez e acusando a mãe de ser o verdadeiro mal em suas vidas. June diz que o plano do grande mal é fazer com que os filhos duvidem dela e, pelo visto, está funcionando. Então, em vez de impor sua vontade como sempre faz, ela decide consultar Samuel, deixando para ele o voto decisivo. O menino não só concorda com a ideia, como se oferece para realizá-la, poupando a mãe do sofrimento. Revoltado, Nolan sai da sala gritando que odeia a casa e vai abraçar Coda. June separa os dois com firmeza e leva o cão até o galpão da estufa, mas também se desfaz em lágrimas durante a despedida. Acreditando ser essa a única chance de salvar os filhos, ela se recompõe e prepara o atirador de flechas. Nesse momento, Nolan aparece com um facão e declara que o grande mal só existe na imaginação da mãe. Determinado a provar isso, ele rompe a corda dela e tranca a porta, impedindo que ela fuja correndo para dentro de casa. June começa a esmurrar a porta e implorar que o menino abra. Ele está convencido de que nada vai acontecer com a mãe e torce para que ela enfim veja a verdade. Seu irmão logo aparece e os dois começam a brigar enquanto June tenta quebrar a janela. Admitindo que não contou toda a verdade, ela confessa que foi ela quem trouxe o grande mal para a floresta e jura que o perigo realmente existe. Uma voz vindo de trás dela começa a chamá-la de Menina Má. A aparição de sua mãe está dentro do galpão, pronta para atacar. Ela acusa a filha de ter envenenado sua comida e comemora a chance de vingança, avisando que vai fazê-la destruir o que mais ama. Com um caco de vidro na mão, June diz que jamais deixará isso acontecer. Para evitar que o grande mal toque seus filhos, ela escolhe o próprio sacrifício. Entrando no galpão, Samuel demora a aceitar a realidade e tenta acordar a mãe enquanto recita o mantra em prantos. Chocado com as consequências de seus atos, Nolan começa a amarrar a corda ao redor de si sem saber mais no que acreditar. Na ausência de June, o desamparo dos irmãos é ainda maior. Enquanto Nolan tenta mantê-los alimentados, Samuel cai em depressão. Ele diz que viu o irmão lá fora, no meio da floresta, rindo de sua perda. Nolan explica que foi só um sonho ruim, mas Samuel faz questão que ele toque a madeira antes de aceitar a sopa. Na manhã seguinte, Nolan sai sozinho para procurar comida. Com o mesmo truque de unir as cordas, ele vai muito mais longe e conhece novas partes da floresta. Bem quando a corda está perto de atingir o limite, ele encontra uma estrada que nunca tinha visto antes. Ainda nutrindo esperanças de que haja mais gente no mundo, Nolan começa a gritar por socorro a plenos pulmões. Não obtendo resposta, ele volta para casa cabisbaixo e sobe os degraus sem notar a pessoa que vem se aproximando. Ele leva um susto ao ouvir a voz do homem e não sabe bem como agir quando ele começa a falar e se apresenta como Cole. Ele estava fazendo uma caminhada quando ouviu os gritos de socorro e decidiu investigar. Percebendo o jeito arisco do menino e o estado geral da residência, ele pergunta se está tudo bem. Sem nunca ter visto o grande mal e nem outro adulto além da mãe, Nolan não sabe avaliar o que está na frente dele. Porém, ele decide arriscar um pedido de ajuda e conta ao homem que seu irmão precisa de comida. Cole diz que tem um pouco na mochila e até oferece dar uma carona aos dois, dizendo que seu carro não está muito longe. Mas então Samuel surge na varanda com um atirador de flechas, dizendo que não é bobo e não vai cair nesse truque. Ele também acusa o forasteiro de ter levado sua mãe e destruído a família. Cole não entende nada e fica com medo da criança agressiva. Ele promete ir embora imediatamente, mas Samuel não quer que ele se mova. Nolan diz que o homem pode ser uma pessoa de verdade e pede ao irmão que o deixe em paz. Enquanto Cole arrisca alguns passos, Samuel parece se acalmar por um momento, mas muda de ideia subitamente e aperta o gatilho. Atingido, o homem sai gritando e mancando o mais rápido que pode. Nolan o segue e mais à frente o encontra atrás de uma árvore e percebe que não há muito a fazer. Uma voz feminina o assusta e ele vê na mão do homem um telefone celular, mas não reconhece o objeto e nem o número da polícia.
Quando ele começa a puxar a mochila, Cole agarra a outra alça e tenta impedi-lo, mas não tem forças para isso. O menino ganha a disputa e leva a bolsa para casa e abre uma lata de comida assim que chega. Samuel não quer comer aquilo, ainda firme na convicção de que Cole era uma aparição. Apesar de todos os argumentos do irmão indicando o contrário, ele se recusa a ouvir qualquer coisa que possa manchar a memória da mãe, preferindo continuar faminto. Porém, essa decisão não dura a noite toda e a fome acaba falando mais alto. Enquanto Nolan dorme no sofá, ele come um pouco de tudo e começa a vasculhar o resto da mochila. Dentro da carteira, ele encontra uma foto de Cole com uma menina que parece ser sua filha. Suas convicções não estão mais tão firmes agora e a culpa começa a atormentá-lo. Sem sono, ele vai para a varanda e começa a brincar com uma lanterna até notar uma movimentação estranha no galpão. Preocupado, ele vai até lá checar e tem a impressão de ver June em pé, de costas para a porta. Mas quando ele entra, não vê nada além do corpo coberto por uma manta. Samuel está saindo do galpão quando uma garotinha aparece do nada. Dizendo que seu pai a deixou esperando no carro e não voltou mais, ela começa a descrevê-lo com as características de Cole. A conversa está deixando Samuel desconfortável e as coisas só pioram quando a menina reconhece a lanterna do pai e vê um volume suspeito no chão embaixo da manta. Apavorada, ela sai correndo pela floresta e Samuel vai atrás tentando se explicar. A corda começa a se entrelaçar, como se um grande nó estivesse se fechando ao redor do menino. Sussurrando para si mesmo que a menina é de verdade, ele finalmente decide se desprender para continuar a procurá-la. Logo depois ela passa correndo e ele a segue até ficar de frente para uma árvore fina. 3 pares de patas surgem de trás da árvore e começam a escalada enquanto Samuel assiste com muito medo. Procurando a criatura entre as copas das árvores, ele não a vê descendo bem atrás dele. Então o ser se revela e vemos que a garotinha se transformou num monstro horrendo. Sua língua de serpente se solta ao tocar a mão dele e rapidamente percorrendo seu corpo e forçando a entrada pela boca, o garoto fica diferente e muito mal. Enquanto isso, Nolan está acordando e logo dá pela falta do irmão. Ele se prende com a corda para sair à procura dele e então vê que a corda de Samuel parece frouxa e imóvel. Ele começa a puxar até que seu medo se confirma, chegando na ponta solta. Ainda que o grande mal não exista, a crença de Samuel é real, e só algo muito extraordinário poderia fazê-lo se desprender. Então Nolan ouve o irmão chamando seu nome e tenta seguir a voz correndo pela mata. Samuel aparece bem na frente da casa, parecendo estar possuído, e corta a corda de Nolan. Logo em seguida, ele aparece a muitos metros de distância. Frente à sua primeira prova de que o grande mal existe, Nolan corre para casa na mesma hora. Ouvindo o som de passos no andar de cima, ele sobe as escadas lentamente e, chegando no quarto, encontra o irmão sentado na cama. Uma espécie de fumaça escura está saindo dele, mas Nolan não enxerga. Ele se aproxima do irmão paralisado e o toca. Quando ele tenta rezar o mantra, Samuel se enraivece e puxa a faca escondida sob as cobertas para atacá-lo. Nolan corre e o irmão se fecha no quarto e coloca um disco para tocar enquanto ateia fogo às cortinas. Minutos depois, chamas já estão consumindo a casa quando Nolan percebe o perigo. Samuel observa o irmão tentando escapar pelo telhado e diz que a casa não pode mais protegê-lo. Tentando outro caminho, Nolan vê sua mãe, que começa a chamá-lo. Ela consegue até dominar as chamas para que o menino venha até ela. O garoto não acredita que em sua frente está sua mãe e, sabendo que é o mal querendo o dominar, ele corre. Do lado de fora, Samuel está brincando com a Polaroid e decide registrar o momento. A casa já está entrando em colapso e Nolan não consegue sair. Abrindo o alçapão, ele finge que entrou no porão até que a aparição se aproxime. Então ele a agarra e se fecha lá embaixo com a assombração, que começa a se debater até tomar sua verdadeira forma. Um ser humanoide horrendo que tem língua de cobra e que não possui olhos. Nolan faz o que June lhe ensinou e se concentra no amor materno até que a criatura se rende ao seu abraço antes de se desfazer. A próxima coisa que Nolan vê é o helicóptero que está vindo socorrer os 2 irmãos. Caída no chão perto da casa em ruínas, a última foto da câmera revela uma mão no ombro de Samuel. No helicóptero, Nolan mostra a ele a linda cidade abaixo deles e diz que estão finalmente livres. Samuel apenas responde: "Ela me ama mais."